a criança Cantando. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. E hoje nós viemos aqui para passar para vocês algumas dicas de filmes que, assim, são protagonizados por pessoas negras. Então, a gente está trabalhando nisso, de trazer para vocês dicas de boas leituras, de bons filmes, bons livros. E aí a gente fez uma maratona. A gente trouxe 7 filmes para vocês. Então vamos lá. O primeiro deles, esse filme me tocou muito quando eu vi, que é A Cor Púrpura. Gente, é um filme assim maravilhoso, o elenco é sensacional, Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey, assim, arrasando, sabe? E a história é de 3 mulheres negras. Elas são diferentes, elas têm temperamentos muito diferentes as 3. Mas das histórias delas, elas acabam se cruzando no filme, né? Uma que é a Sally, que é subjugada, a outra que é vivida pela Oprah Winfrey, que é a mulher que não leva desaforo para casa, que não aceita ser espancada pelo marido, inclusive ela bate no marido que tenta bater nela. E tem a outra mulher que é a mulher que é a desejada por todos, que é a bailarina. Ela é dançarina que ela canta. E ela é aquela mulher, a mulher assim, da noite. Ela escolheu ser livre e por isso ela tem que arcar com as consequências dos atos dela. E esse filme é muito interessante porque ele mostra como que essas 3 mulheres negras, elas pagam um preço muito alto por serem mulheres negras. Exatamente. Né? Se uma escolhe ser livre, ela paga um preço muito alto por isso. Se a outra é submissa... condena. Então, quando ela simplesmente decidiu virar cantora, sabe aquelas cantoras bem caricatas lá, tipo, da década de 50, assim, sabe? Que eram divas mesmo. Ela escolheu esse caminho e aí as pessoas ficavam condenando ela por isso. A família, que né, ela era prostituta, rejeitou. O pai dela era reverendo e aí ele simplesmente cortou relações com ela por causa disso. A Oprah Winfrey, que é uma mulher que ela se casa, ela tem filhos, mas mesmo assim ela não aceita apanhar e ela paga um preço altíssimo. Acho que a história dela é a história que me deixa muito triste, porque quando você vê no início do filme, você vê ela uma mulher bonita, uma mulher ativa, uma mulher forte. E aí ela tá na rua com os filhos dela e vem uma mulher branca e pergunta se ela não quer ser empregada dela. E ela fala, droga, não! E aí, gente, junta uma gama de pessoas em volta dela, simplesmente porque ela é uma mulher negra e respondeu de maneira rude a uma mulher branca, e aí ela apanha, ela fica 8 anos na cadeia. Perde o contato com a família dela e ela sai totalmente submissa, ela sai totalmente diferente do que ela entrou. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se ela era uma mulher forte, uma mulher decidida, sai uma mulher totalmente submissa, totalmente entregue. E aí no filme não mostra esses 8 anos, né? Mas fica implícito que ela apanhou muito nos 8 anos, porque ela tá debilitada fisicamente. Mas no caso da Whoopi, que é a Sally, a protagonista, ela é uma menina, a história começa a ser contada quando ela tinha 14 anos, e aí conta que ela tinha uma irmã, né? E ela é separada dessa irmã bruscamente, porque o pai dela decide que ela vai se casar com um cara negro também, que adorava espancar as mulheres, tinha vários filhos, e ele estava procurando uma mulher para poder cuidar da casa e dos filhos dele. Ela era totalmente submissa, totalmente. Né? Ela apanhava e ela tinha que fazer tudo em casa, e tinha que limpar tudo, e todos os filhos sujavam. E não tinha voz nenhuma. A história é muito... pesada mesmo, assim, só que o final é muito bonito. Eu não sei spoilers. Por favor, tá? Né? Só que vale a pena assistir o filme até o fim, assim, mesmo quando você tá com a garganta embargada, sabe? Porque é um filme maravilhoso de assistir. O próximo filme que a gente vai falar sobre, nessa pegada ainda, é 12 Anos de Escravidão. Não vi, gente. Com a Lupita. Eu vi, gente. Eu só vi algumas cenas, porque eu não tive coragem ainda de assistir sozinha. Eu sei a sinopse da história, que, aliás, é uma história real de um homem negro que era livre
e ele é capturado para ser Ele é sequestrado, escravo. tipo... Não, ele é totalmente enganado, né, coitado? Porque ele tá lá com a família dele, ele era livre, e aí ele tá lá com a família dele e recebe uma proposta de 2 caras brancos para poder ir trabalhar num circo, porque ele era músico. E aí, quando ele chega para conhecer o serviço e tudo, ele descobre que, assim, que ele tinha sido enganado, sabe? E aí os caras simplesmente desaparecem e entregam ele, embebedam ele, sabe? E aí quando ele acorda no dia seguinte, ele tá jogado num quarto escuro, só com uma janelinha, com grade. E aí chega um cara branco que começa a bater nele e fala que a partir daquele momento ele simplesmente não é um homem livre mais, ele é um escravo. Mas eu chorei. Então, eu tô sem coragem pra e ver. E aí, assim... Porque eu sei que vai ser foda. Eu virei e falei assim, cara, eu vou Mas assistir, eu vou ver. né? Se alguém quiser, gente, se está interessado em assistir esse filme comigo, que eu não vou assistir sozinha. Foi esse filme que deu o Oscar pra Lupita. E é interessante, assim, que tanto o filme do Spielberg e tanto esse filme 12 anos de escravidão, tem pessoas brancas influentes do cinema por trás, porque esses filmes não sairiam. Esse filme é o Brad Pitt, que financiou o filme e correu atrás de produção, assim, porque senão, infelizmente, não saem do papel. Da gaveta, infelizmente. E aí, assim, eu entendi por que a Lupita ganhou o Oscar, sabe? A cena que, assim, que uma das cenas que mais me marcaram... Não, eu preciso, eu preciso compartilhar isso. E foi a cena em que o dono dela, o dono deles, né, ele abusava dela. Tem um dia em que ele vai e fica com ciúme, porque ela simplesmente desaparece. Ela vai para uma outra fazenda para buscar sabão, porque ela vira e fala que não estava suportando mais o cheiro dela. Eu vi essa cena. E aí ele vira e fala, não, que você não foi buscar sabão, que você foi se encontrar com outro cara que não sei o quê. Você vai pro tronco agora. Aí, gente, eu virei e falei, meu Deus do céu, é agora, né? Aí ele foi e colocou ela no tronco. No que ele colocou ela no tronco, ele virou e entregou o chicote pro cara lá que era o protagonista. Ah, o negro. Isso. E aí virou e falou, você vai bater nela. Se você não bater nela, você vai apanhar. E aí ele vai e começa a bater. Só que ele, assim, tá batendo com pena, sabe? E aí o cara vira e fala, o senhor lá, não, que eu não tô nem vendo marca na pele dela, que é pra você bater direito. Aí nisso, cara, o senhor vai e pega o chicote, começa pá, pá, pá. Gente, aquilo, meu Deus, eu chorava. A cada chicotada que ela tomava, doía em mim. E aí, quando eu vejo esse tipo de produção, e quando eu vejo essas discussões sobre racismo e sobre a escravidão e tudo mais, eu fico pensando que só o que me separa disso é o tempo. Exatamente. É ter nascido em 2016. É só isso que me separa. E aí é por isso que o filme machuca tanto, sabe? Não vou enganar vocês, é um filme muito forte mesmo, mas que, assim, eu acho que vale a pena assistir. E aí, no filme também um pouco mais recente, a gente tem Django Livre, que também é outro filme que tem uma pessoa branca influente do cinema por trás para que o filme aconteça, que é o Quentin Tarantino, que é o diretor do filme. Fez um faroeste com um protagonista negro, que é um escravo, e aí um cara que é tipo um caçador de recompensas. Ele não conhece as pessoas que ele tem que matar, e aí ele descobre que o Django conhece e captura o Django, assim, e ficam os dois começando a caçar recompensas. Aí o cara branco ensina para ele atirar. A história é que esse Django quer recuperar a esposa dele, que é uma escrava e que foi separada dele e foi vendida. E aí o cara branco lá ajuda ele. É basicamente essa história. Esse filme tem alguns problemas, mas a parte boa do filme é, primeiro, que é o Jamie Foxx, que é o protagonista, um protagonista negro. Ele não se propõe a discutir questões de escravidão e tudo mais, só que ele coloca isso no filme de uma maneira que a gente pode discutir sobre. Assim. Django é um protagonista negro forte, muito interessante, e que vai além simplesmente do escravo, coitado, assim, sabe? Ele ganha uma vida e é muito legal assistir por esse ponto de vista. Mas
Quem é a esposa do Django? A esposa do Django, ela é extremamente caricata, né? Ela é a típica mocinha que precisa ser resgatada, que é frágil, que não tem praticamente fala nenhuma no filme. Ela só abre a boca pra gritar, pra chorar. Isso é totalmente contraditório dentro do filme, porque dentro do filme mostra que ela é inteligente, ela sabe falar alemão, que ela já passou por um monte de coisa, que ela já tentou fugir várias vezes, Exatamente. que ela já apanhou no tronco. Então ela pode ser uma mulher super forte. Não é pra ser uma mocinha frágil. O que me deixou indignada, né? Porque eles colocaram a Kerry Washington, que é a Olivia Pope de Scandal, e a atriz ela é fodástica. Meu Deus, que mulher é aquela? E aí colocaram ela pra fazer um papel desses, assim, sabe? Podiam ter trabalhado um pouco mais essa personagem. Samuel L. Jackson, que tá fodástico nesse... Gente, ele tá fodástico nesse filme, meu Deus do céu. Eu tive uma vontade de pegar ele pelo pescoço e torcer, mas torcer tanto, depois quebrar, pisar em cima dele e arrancar os olhos dele. Então, essas discussões são legais também no filme, porque o Samuel Jackson, ele é o negro. Só pra voltar aqui, eu tô toda louca falando do filme, que eu começo a lembrar de um monte de coisa. O DiCaprio também tá nesse filme. Eu não sabia que o Leonardo DiCaprio tava no filme. E ele tem um papel muito interessante no filme também. A atuação dele, mas é o DiCaprio, né? Porque o Samuel Jackson, ele é o negro escravo de dentro de casa. Então, ele é aquele negro que já até perdeu a sua identidade como homem negro, sabe? Ele até esquece muitas vezes que ele também é escravo. E aí ele quando o Django chega, ele acha que o Django é aquele negro metido, porque o Django tá no cavalo. Mas ele vai ficar aqui dentro de casa, ele fala assim, eu não vou arrumar cama pra esse preto, não. Como se ele também não fosse negro. E aí tem horas que o DiCaprio coloca ele no devido lugar. Fala, eu tô mandando. Tipo assim, você tá dentro de casa, você não tá lá na labuta como os outros negros, mas você é escravo também. O filme tem coisas que a gente tem que discutir, principalmente o machismo, né? Tem a coisa do cara branco também, dá uma guiada assim na história, mas a gente percebe que no fim das contas o protagonista é o Django mesmo. Quando, a partir do momento em que o Django vai e conta que ele quer resgatar a mulher dele, coisa e tal, aí o Django vai e assume mesmo o papel dele de protagonista. É um filme bacana que merece ser assistido sim. É muito bem feito, o elenco é sensacional. Se por um lado a gente tem um filme, que é o Django, em que a protagonista ela é a mocinha que não tem muita voz, assim, coisa e tal. Por outro lado, a gente tem Star Wars. Guerra das Estrelas. Gente, como eu fiquei apaixonada por esse filme. Exatamente. Assim, a mocinha do filme não é negra. Ela é branca, mas, gente, a mulher é fodástica. Meu Deus, eu virei e falei, gente, que mulher é essa? Sabe, tipo, ela se vira sozinha. Não, e é isso que ela faz durante o filme todo. Ela luta, sabe? Ela vai e luta contra o vilão. E aí tem o Finn também. O Finn é meu personagem preferido. Eu sou apaixonada pelo Finn, gente. Eu tô muito louca pra quebrar esse filme. Maravilhoso. Porque ele é um personagem negro. Primeiro que já deu polêmica, porque ficou todo mundo, mas ele é negro. E aí queriam boicotar enfim. Mas ele é um personagem que ele vai muito além de qualquer estereótipo negro, assim. Primeiro que ele tá há muito tempo em tela e a gente sabe o quanto isso é complicado. Quando não são filmes que se tratam de escravidão e não sei o quê. Ele tem uma história muito complexa também, de ele ter sido capturado pela Primeira Ordem e ter se tornado um Stormtrooper. Foi ensinado desde criança aquilo e não sabem por que ele se rebelou, só que ele se rebela e foge, e aí ele encontra a Rey e acontece toda a história. É maravilhoso, porque os dois, eles, assim, assumem totalmente o filme. E é muito legal você ver as minorias fazendo isso, dominando mesmo, sabe? Finn e a Rey, gente, pelo amor de Deus, são maravilhosos. E você não precisa ser um baita fã de Star Wars pra assistir o filme. Eu também não sou. Ele tem referências aos episódios antigos, mas se você não tiver essa baita referência aí, você vai assistir, você vai se divertir, você vai se contar com esses dois personagens que são maravilhosos. E você vai se apaixonar por eles, eu tenho certeza. Sim. Beleza? I love you.